Olá pessoal, vi que lá no fórum de dúvidas, tanto da turma de Química quanto de Administração, surgiram algumas dúvidas, algumas eu respondi por lá, né? E outras eu pretendo resolver por aqui, né? Uma delas teve um questionário, né? O primeiro questionário, quantos são os números naturais de 3 algarismos? A gente pode resolver por esse jeito aqui, ou se você quiser, pensa em números naturais de 3 algarismos. O primeiro deles é o 100. 3 algarismos, 100. 99 para baixo são 2 algarismos, né? Ou 1, né? O último algarismo o último número com 3 algarismos é o 999, porque o 1000 já tem 4 algarismos. A questão está perguntando quantos números naturais, não está falando assim, diferentes. Então você pode ter o 100 aqui, pode, tem 2 zeros, não tem problema. Se a questão fosse números naturais distintos, aí não poderia entrar o 100, porque o 100 tem 2 zeros, nem o 999, né? Tem, enfim, repetições. Se você parar para pensar do 100 até o 999, você vai chegar no resultado que existem 900 números, tá? Para pensar um pouquinho, de 100 a 999, você vai ver que existem 900 números, começando no 100 e terminando em 999. Vou fazer aqui do outro jeito, que é pensando aqui nas barrinhas. Temos aqui primeiro algarismo das centenas, o algarismo das dezenas, o algarismo das unidades. Bem, a gente tem quantas opções de algarismos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 10 opções. A gente sabe que para um número começar aqui, ele não pode começar com 0, né? Então, a gente tem aqui para o algarismo das centenas, a gente não pode colocar o 0, mas pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9 opções aqui para as centenas, tirando o 0. Para as dezenas, não vai ter nenhuma restrição. A gente pode usar do 0 até o 9. Então, a gente tem 10 opções. Assim como para as unidades, a mesma coisa, não tem restrição, pode usar de 0 a 10. Multiplicando 9 vezes 10 vezes 10, 900. Tá bom? A outra questão que gerou bastante dúvida foi aquela para saber mais. Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z igual a 7? A questão original está nessa folha aqui, que eu resolvi por pontinhos e barrinhas. Aí eu vou falar algo que foi da minha vivência. Eu tive muita dificuldade para resolver esse tipo de questão durante a graduação. Tem uma fórmula mirabolante que eu prefiro esquecer, tá? De um assunto que a gente vai ver mais para frente. Parece com combinação simples, que vai ser o assunto da terceira semana. Mas é uma fórmula lá de combinação com repetição, que isso é para o ensino superior, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer aqui a fórmula para vocês. Pesadelo. E no mestrado, eu tive alguns colegas que me ensinaram a resolver por pontinho e barrinha. E aí, nossa, se abriu assim, eu consegui entender pela primeira vez, sem usar fórmula, que é maravilhoso. A gente tem tanta fórmula na vida, quanto menos, melhor. E aí, a questão aqui dos pontinhos e barrinhas, as barrinhas vão separar, né, as incógnitas, né, no caso aqui x, y, z. Ficaram 9 elementos, porque, né, a gente tem 7 pontinhos sempre com 2 barrinhas, 7 mais 2, 9. Só que a gente tem aqui 2 barrinhas se repetindo e 7 pontinhos se repetindo, ok? O pessoal, voltando, vocês devem ter ouvido aí um barulho, um dos meus dogs estava tendo um pesadelo agora. Eu tive que parar o vídeo para poder acordá-lo, para sair do pesadelo. Acontece nas aulas aí.
Então, eu estava dizendo aqui, falando dos pontinhos das barrinhas, se você não entendeu dessa forma que uma coisa é eu considerar tranquilo e algumas pessoas, as pessoas são singulares, né? E, enfim, um que é mais fácil para um não necessariamente vai ser mais fácil para o outro. Daí a minha ideia é resolver essa mesma questão agora de outra forma, utilizando permutação simples, de novo, como eu usei aqui, só que aqui eu resolvi de uma vez só, né? Porque cada uma das sequências aqui, eu dei 3 exemplos, a gente gerava aqui, ó, pontinhos e barrinhas, só que a quantidade era a mesma, só mudava a barrinha, né? Para um lado e para o outro, mas a quantidade de elementos aqui em todas as linhas era a mesma, independente dos números aqui de combinações possíveis, né? 1 mais 2 mais 4, 7. O que eu vou propor na resolução da questão, na segunda resolução, é que a gente descubra todas essas sequências, tá? Todas essas combinações que somadas aqui vão dar 7, tá bom? Então, vou trocar aqui a página. Temos, aqui eu já comecei a escrever, né? Então, a soma dos 3 números tem que dar 7. Aí eu fui pegando aqui todas as possibilidades aqui, tá? Se eu pegar 0, 0 e 7, tá nessa ordem aqui, mas ó, x0, y0, z7, mas a gente poderia permutar, né? A gente podia pegar e trocar esses elementos aqui. Mais 0 mais 7 dá 7. Eu fui fazendo um de cada vez aqui, ó. Olha quantas opções a gente tem. Pode ser 0, 1 e 6, né? Somados dão 7. E aí a gente vai ter que permutar. Tá vendo que aqui, ó, esse primeiro é uma permutação de 3 elementos, só que tem 2 repetições de 0. Por isso que eu coloquei aqui 2. Já esse tem 3 números distintos, né? Então vai ser uma permutação simples de 3 elementos, não tem repetição. 0, 2 e 5. Aí você, ó, eu preciso que você depois, com calma, olhe e perceba que todas as opções eu escrevi aqui, tá? Antes que alguém pergunte 007, eu poderia ter escrito 700? Poderia, mas aqui eu escrevi nessa ordem e eu vou calcular aqui, ó, a permutação com repetição e vai me dar todas as opções aqui, ó, de mistura, tá bom? Eu fui fazendo aqui, ó, deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções diferentes, tá? Que somados dão 7. Daí, e números em quê? Inteiros, né? Inteiros e não negativos. Então, só podem aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para cada um deles, deu um trabalho para escrever esses aqui, tá? Até teve uma hora que 1, 1, 5, quando eu cheguei lá, eu coloquei 5, 1, 1. Como é que eu fiz? Eu comecei com 0, 0, depois 01, 02, 03. Aí se eu fizesse 04 já não daria, porque seria 043. Já está escrito aqui, eu vou permutar. Fui fazendo devagarinho tal e não tem mais outras opções, tá? Mas você pode conferir aí. A gente vai ter que calcular a permutação de 3 elementos 2 a 2. Como é que a gente faz isso? A gente pega 3 fatorial e divide por 2 fatorial. 3 desenvolvendo aqui, ó, vezes 2 vezes 1, 2 vezes 1, dá pra gente cancelar, né? A gente vai ver que a resposta é o quê? 3, tá? Então, toda a galera que aparecer permutação de 3, 2 a 2, a gente já pode responder já que vai dar 3, tá? Até eu vou descendo aqui. Esse dá 3, esse último aqui também dá 3. E aí agora vamos calcular o outro, que é a permutação de 3 elementos. Permutação de 3 elementos é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6. Então, todos esses aqui de permutação de 3 elementos dão 6. 6. 6. E pronto. Você viu aqui que todos foram respondidos. E o resultado final vai ser o quê? A soma dessa galera toda. 3 mais 6, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 3,
21 mais 3, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 3, 33. 33 mais 3, 36. Somando, temos 36 soluções. Eu espero que você tenha entendido. Dá um trabalho. Somando x mais y mais z igual a 7, já deu esse trabalho todo. Imagina se fosse x mais y mais z igual a 20, igual a 30. Então, dê uma olhada nesse vídeo, dê uma olhada naquele vídeo do pontinho da barrinha. Não desista do pontinho da barrinha, que aquilo ali ajuda bastante, tá? E fique à vontade para escolher qual o caminho que você acha mais interessante, tá bom? Abraço!